A ressurreição. A ressurreição, o arrebatamento, o estabelecimento definitivo do reino de Deus na terra e a destruição dos ímpios e a profecia sobre a vinda do Filho do Homem estão contidas na profecia das 70 semanas, que trata de um período de tempo denotativo determinado para a restauração de Israel como nação santa e sacerdócio real em seu território, em seu próprio território, conforme a nova aliança do Senhor. E a vinda do Filho do Homem é a conclusão desse período de tempo, como fora visto no vídeo anterior. A vinda do Filho do Homem é a conclusão desse período de tempo. Só que essa conclusão desse período de tempo traz consigo a ressurreição, o arrebatamento e o estabelecimento do reino de Deus. É entendido na época da parousia, presença do Senhor, na época do sermão profético, entendido como consumação do século. Então, a ressurreição, ela está prometida em Jeremias 31, 15 e 17. Lamento transformado em júbilo é o título. A profecia da ressurreição está contida no versículo 15 ao 17, capítulo 31. Assim diz o Senhor: ouviu-se um clamor em Ramá, pranto e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável por causa deles, porque já não existem. Assim diz o Senhor: reprime a tua voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há recompensa para as tuas obras. Diz o Senhor: pois os teus filhos voltarão da terra do inimigo. A esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Nós vemos aqui em Mateus, em Mateus 2, a matança dos inocentes. Vemos o cumprimento dessa profecia. A matança dos inimigos. Então aqui é introduzida a profecia da ressurreição. E esta está contida dentro do período de restauração de Israel, período profético da restauração de Israel, as 70 semanas. Caindo sobre o príncipe deste século, o príncipe desse mundo, como uma tormenta, como uma destruição que está determinada sobre ele, ocorrendo a conclusão desse período com a vinda do Filho do Homem. E nesta vinda do Filho do Homem, essa profecia, ressurreição, Daniel 12, 1 a 2. Nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo. Haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra se ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. A profecia, Daniel 7 fala, tempos angustiosos. Daniel 12, haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Naquele tempo será salvo teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida e outros para a vergonha. A vinda do Filho do Homem está vindo aqui, concluindo esse período de grande tribulação. Apocalipse capítulo 6 também expressamente declara a visão. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio o grande terremoto, o sol se tornou negro. Está falando do mesmo episódio, está falando da parousia, está falando da vinda. As estrelas caíram pela terra,
uma figueira quando abalada, está falando da parousia, está falando da vinda. O céu recolheu-se como um pergaminho. Os reis da terra e os grandes, os comandantes, os ricos, poderosos, escravos, todos os livres se esconderam nas cavernas, nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Esse grande dia traz consigo tudo isso: ressurreição, arrebatamento, estabelecimento definitivo do reino de Deus, destruição dos ímpios, dos idólatras, dos feiticeiros, dos mentirosos. Por quê? Porque esse episódio, essa parousia, sentido de vinda, consuma-se o século deste Deus que peleja contra o Cordeiro. É nesse contexto de grande tribulação que acontece a parousia, que acontece a teofania, que é a manifestação do Senhor realizando todas essas maravilhas previstas na 70ª semana, concluída com a vinda do Filho do Homem, realizada através da vinda, com a vinda, a ressurreição, o arrebatamento, estabelecimento definitivo do reino de Deus na terra, destruição dos ímpios. A ressurreição contida na 70ª semana, contida na parousia, que fora profetizada por Jeremias 31, 15, 17, que está contida em Daniel 12, 1 a 2. Ela vem desenvolvida, seu desenvolvimento das, a partir de Daniel 7, Daniel 12, 1, 2, como já vimos. 7. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que seria depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Daniel 12, 7. Daniel 12, 1, 2. Fala da salvação, fala da tribulação, fala da ressurreição, e diz que que aquele que estava homem vestido de linho, diz que ele ocorreria depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. E quando se acabasse de destruir o poder do povo santo, essas coisas todas se cumprirão: salvação, ressurreição, vinda do Filho do Homem, estabelecimento definitivo do reino de Deus, consumação do século, como as pessoas naquela parousia, presença de Cristo, entenderam. Então, 12:7 combinado com Apocalipse 11:11. Daniel 12:7 combinado com Apocalipse 11. Daniel 12:7 combinado com Apocalipse 10:7. Apocalipse 10:7. Mas, nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Voltando aqui para Daniel 12:7. Daniel 12, 1 e 2 fala do tempo de angústia, qual nunca houve nação, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Muitos do que dormem do pó da terra citarão uns para a vida eterna, outros para a vergonha e o eterno. O homem vestido de linho diz aqui que isso ocorreria depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, e quando se acabasse de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas se cumprirão. Daniel 12:7 combinado com Apocalipse 10:7, falando do mesmo evento, parousia, ressurreição, arrebatamento, estabelecendo destruição dos ímpios, estabelecimento definitivo do reino de Deus na terra. Daniel 12:7 combinado com Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta,
cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo anunciou os seus servos, os profetas. No dia da voz do sétimo anjo, quando estiver para tocar a trombeta, Apocalipse 10, 7, aqui dado por o profeta João, está explicando que todas essas maravilhas ocorreriam no dia da voz do sexto anjo. Então, ocorreria no período de grande tribulação, revelado aqui pelo sexto selo. Ocorrendo aqui nesse período, vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio grande terremoto. Se referindo ao mesmo episódio de Mateus 24, 29. Mateus 24, 29. Logo em seguida a tribulação daquele dia, o sol escurecerá e a lua não dará sua claridade. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão. E, concomitante a esse episódio, a essa parousia, no tempo da grande tribulação, tempo que nunca houve desde a nação até aquele tempo, e nunca jamais haverá, ocorrerá com essa vinda do Filho do Homem a ressurreição. E a ressurreição que faz a gente combinar Apocalipse 10, 7, Daniel 12, 7, Apocalipse 10, 7 com Apocalipse 11. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. O mistério de Deus, salvação, ressurreição, arrebatamento, destruição dos ímpios, estabelecimento definitivo do reino de Deus na terra. O mistério de Deus, segundo anunciou aos seus servos, os profetas. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Daniel 10:7 combinado com Apocalipse 11:11. Apocalipse 11:11. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara. Também me foi dito. E também me foi dito: dispõe-te em meio santuário de Deus, o seu altar e os que nele adoram. Daniel 11. Mas depois dos 3 dias e meio, recapitulando aqui, ele diz, Daniel 12:7, depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, todas essas maravilhas acontecerão. Apocalipse 10:7 diz assim: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. O mistério de Deus, segundo anunciou aos seus servos, os profetas. Tempo determinado para a restauração de Israel, nele incluído a vinda do Filho do Homem, ressurreição, arrebatamento, estabelecimento definitivo da reino de Deus, salvação e período de angústia. Salvação, período de angústia. Como a vinda do Filho do Homem conclui o tempo escatológico denotativo determinado pela 70ª semana, e como ele diz no versículo 25, diz assim, 7 semanas e 62 semanas. 7 semanas e 62 semanas. Então, 69 semanas. Então, nos coloca na 70ª semana da profecia. E lá no versículo 27 diz assim: ele fará firme aliança com muitos na metade da semana para cessar o sacrifício diário e estabelecerá a abominação desoladora. Sobre as asas da abominação virá. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, 3 dias e meio. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares.
ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjar. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Resta aqui, para a desolação que está determinada se derramar sobre ele, 3 dias e meio, porque ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Falta a metade da semana. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Depois, se combinarmos, Daniel 9:27, parte A, que diz: ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, essa destruição que está determinada se derramando sobre o destruidor, sobre o príncipe desse mundo, só pode acontecer, né, depois que fechasse a 70ª semana de Daniel. Depois que fechasse a 70ª semana de Daniel, que foi feito por ele, o príncipe desse século, por muitos, uma aliança. Fez uma aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana ele fez cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Estabeleceu a abominação desoladora, o abominável da desolação no lugar santo, né, do que falou o profeta Daniel, foi explicado no vídeo anterior. A idolatria, a rebeldia. Ele fez cessar o sacrifício e a oferta de manjares, estabeleceu aqui a abominação desoladora no lugar santo, que foi o profeta Daniel, que é a rebeldia e a idolatria, e colocou essa abominação desoladora. Sobre a asa dessas abominações veio o assolador, que está assolando aqui desde o nascimento de Jesus, desde a história total. E até a destruição. Sobre a destruição virá o assolador. Sobre a abominação virá o assolador, né? Veio o assolador, até que a destruição que está determinada sobre ele. Essa destruição que está determinada se derrame sobre ele é a vinda do Filho do Homem. Com a vinda do Filho do Homem, ressurreição, arrebatamento, estabelecimento definitivo do reino de Deus. E isso só poderia ocorrer quando? Depois dos 3 dias e meio. Só poderia isso ocorrer depois dos 3 dias e meio, depois de concluído a 70ª semana de Daniel, da profecia da 70ª semana. Só poderia ocorrer isso depois dos 3 dias e meio, depois que completasse a última parte da semana, que está faltando aqui em Daniel 9, 27. Então, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou. Neles quem? Nos mortos. Neles penetrou. Mas depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou. E eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram, e àqueles que os viram sobreveio grande medo. Neles penetrou. Neles quem? Um espírito de vida. Um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou. Neles quem? Observando Apocalipse 11:11 combinado com Ezequiel 37. Ezequiel 37:9 em diante. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos 4 ventos ao Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminado. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aqui em Daniel 12:7 diz que seria depois de um tempo, 2 tempos, depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo.
depois de 3 dias e meio, depois do complemento da 70ª semana de Daniel. Mas também tinha um acréscimo. E quando se acabar de destruir o poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Aqui está acontecendo depois de um tempo, 2 tempos, metade de um tempo, depois de 3 dias e meio. Apocalipse 11, 11. E também depois de houver destruído o poder do povo santo, porque o povo santo diz assim: as nossas esperanças se secaram, os nossos ossos secaram, pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetize e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Aqui está a conclusão da 70ª semana de Daniel 9, 24 a 27. Porque aqui está fechando aqui depois dos 3 dias e meio profético, depois dos 3 dias e meio, e depois de acabado o poder do povo santo, destruído pelo povo santo, porque o povo não tinha mais esperança, estavam mortos comparado a ossos. Depois dos 3 dias e meio da 70ª semana, um espírito de vida vindo da parte de Deus lhes penetrou pela profecia do profeta, pela profecia de Ezequiel 37, 9 a 14. Fala da ressurreição que acompanha o fechamento da 70ª semana de Daniel. E o versículo 12, Apocalipse 11, 12, fala da ressurreição que acompanha o arrebatamento, que acompanha. O versículo 12 fala do arrebatamento que acompanha a ressurreição, que também faz parte das maravilhas contida na profecia da 70ª semana. E as 2 testemunhas, veja acontecendo o arrebatamento aqui depois de 3 dias e meio, acontecendo a ressurreição dos mortos depois de 3 dias e meio, né? Apocalipse 11, 11 combinado com Ezequiel 37, 9 a 14, e agora a ressurreição acontecendo aqui no Apocalipse 11, 12, acompanhada do arrebatamento acontecendo em Apocalipse 11, 12, seguindo-se a ressurreição dos mortos. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui, e subiram ao céu numa nuvem, os seus inimigos as contemplaram. Apocalipse 11, 11, falando da ressurreição que acompanha, falando do arrebatamento que acompanha a ressurreição. Apocalipse 11, 11, Apocalipse 11, 12, falando do arrebatamento, combinado com 2 Reis 2, 11. 2 Reis 2, 11. Elias é elevado ao céu. Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, se puseram. Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Apocalipse 11, 11. Apocalipse 11, 12, né, combinado com 2 Reis 2, 11, está nos revelando, está nos apresentando aqui, após a ressurreição dos mortos, o arrebatamento, como confirma também 1 Coríntios 15, 51 a 50 e 1 Coríntios 15, 51 a 58. Os vivos serão transformados. 1 Coríntios 15, 51 a 58
está falando sobre essa parousia, sobre a vinda do Filho do Homem, sobre a conclusão do tempo das 70 semanas. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a 17. A situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. A situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Está falando de ressurreição, situação dos mortos em Cristo e a vinda do Senhor. Está falando de ressurreição ligada à vinda do Senhor, ligada ao fechamento, à conclusão do tempo determinado, 70 semanas, Daniel, para a restauração de Israel. Está falando da parousia, da vinda do Senhor, e com essa a ressurreição, e com a ressurreição o arrebatamento, e com o arrebatamento o estabelecimento definitivo do reino de Deus na terra. Então a situação dos mortos em Cristo é a vinda do Senhor. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Vinda do Filho do Homem, ressurreição, arrebatamento. O Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, nas nuvens. Para o encontro do Senhor nos ares, assim estaremos para sempre com o Senhor. Vinda do Filho do Homem, ressurreição, arrebatamento, e com arrebatamento, o estabelecimento definitivo do reino de Deus na terra. Apocalipse 20, 1 a 6. Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disto é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Louvado seja o Senhor, né? Louvado seja o nome do Senhor, né?
que, pela sua infinita bondade, né, nos tem conduzido a desenvolver, né, e a concluir essa 70 semana profética a partir da parousia, sentido de presença do Senhor, no texto e no contexto de Mateus 24, nos conduzindo aos demais títulos que trazem explicações nesse sentido, que a vinda do Filho do Homem conclui o sermão profético, conclui os 3 dias e meio da 70 semana, trazendo consigo a ressurreição trazendo consigo arrebatamento, o arrebatamento trazendo em si o estabelecimento definitivo do reino de Deus, e depois de passados 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Então, depois dos 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão, será derrotado. Haverá o juízo de Deus, grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram o céu e a terra. E aqui haverá o julgamento dos mortos, vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu aos mortos que nele estavam, a morte e o além. Entregaram os mortos que neles havia, foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então, a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Há o grande julgamento em Mateus 25, 31 a 46, que está incluído aqui no juízo de Deus, onde o Senhor, né, vai vir quando vier o Filho do Homem na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, pondo uns à direita, outros à esquerda, executando esse juízo que está descrito aqui em esse grande julgamento